Oi, alunos, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar de função por partes, uma aplicação na conta de água. Em vídeo anterior a gente já viu a definição de função por partes e nesse a gente vai ver uma aplicação um pouquinho mais direta. Só para relembrar, então, função por partes é aquela função em que eu tenho em diferentes intervalos diferentes funções. Então, no caso aqui eu tenho uma função constante, depois uma parte, um arco de uma parábola, depois uma função do primeiro grau. Então, em cada intervalo, a gente tem uma função. Pode todas elas serem função do primeiro grau, não há problema nenhum, mas em intervalos diferentes são funções diferentes. Então, vamos ver como é que funciona isso para a nossa conta de água. Aqui tem uma pesquisa no site, de uma prefeitura que fala sobre o abastecimento de água e quanto que se cobra pelo consumo da água. Percebam que, dependendo do tipo de categoria, vai ser um valor diferente. Tem o residencial, escritório, consumo, social, enfim. A gente vai trabalhar aqui com residencial. Então, existem 3 faixas de consumo, tá? Assim mesmo, desmontado mesmo no site da prefeitura, tá? Mas aí a gente tem assim, uma faixa 1, que é até 10 metros cúbicos. Aí tinha o valor antigo e o valor novo, aqui teve um reajuste, então ele mostra aqui qual foi esse reajuste. De 11 a 30 metros cúbicos, quanto que eu pago, e de 31 a 99.999. Então, para facilitar, eu montei isso aqui numa tabelinha, num quadro, em que a gente tem, então, quem gasta até 10 metros cúbicos vai pagar R$ 33,56. Esse é a taxa mínima. Se eu gastar 8, se eu gastar 9, se eu gastar 10, eu vou pagar esse valor. Acima de 10, aí eu tenho que pagar uma diferença. Então, por exemplo, até 10 eu vou pagar isso aqui. Acima de 10, então de 11 a 30, eu vou pagar a mais, no caso aqui, os 6,10 por metro cúbico que eu exceder. E se ainda for acima, de 31 para cima, é mais 7,78 o que exceder. Então, o que significa isso? Por exemplo, se eu fizer 10 metros cúbicos, eu vou pagar R$ 33,56. Se eu utilizar 12, eu vou pagar o R$ 33,56 mais 2, que excedeu do 10, vezes 6,10. Se eu utilizar 31, eu vou pagar os R$ 33,56 mais os 20 aqui, vezes 6,10, que aí vai me dar o valor, desses próximos 20, então 20 mais 10, 30, e depois mais 1, que era 31, que é o 1 que excedeu, então vezes 7,78. Então, quer dizer, isso acontece, a gente vai fazer uma análise e vai montar essa função por partes. Então, como é que a gente monta essa função por partes? Eu vou fazer um f de x aqui, ou um p de x, vou botar p de x, que é o valor que eu pago, tá? No vídeo anterior de função, a gente até fala que não precisa ser sempre f nem x. Eu posso colocar p de pago, poderia ter posto m de metro cúbico. Eu vou acabar trabalhando com x, que é o que a gente está mais acostumado, tá? Então, essa aqui eu vou ter 3 funções. Uma, para quem gasta até 10 metros cúbicos, ele vai pagar R$ 33,56, ok? É esse valor que ele paga, se o x, for menor ou igual a 10. O que é o x? Depois a gente vai colocar aqui, onde x é a quantidade de metros cúbicos consumido. Ok? Só para saber, a gente tem que sempre descrever o que é o x. Agora, se eu gastar 12, 13, 15, 25, até o 30, eu vou pagar o R$ 33,56 mais o que exceder os 10, então eu vou colocar aqui, x menos 10, que, por exemplo, se for 12, 12 menos 10 é 2. 2 excedeu o 10. Então, esse 2 vezes 6,10. Que é o valor aqui que eu tenho por metro cúbico. Isso se o meu x, o meu consumo, for maior ou igual a 11, menor ou igual a 30. Agora, se eu utilizar mais do que 30, 31, 32, 35, 40, 45, 50, o que eu vou fazer? Eu vou pagar os R$ 33,56, que era dos 10, mais 20 vezes 6,10, porque eu já sei que já ultrapassou esse de 11 a 30, então aqui são 20, mais o x menos o 30.
vezes quanto? O valor do metro cúbico nessa faixa, 7,78. Se x maior ou igual a 31. Ok? Então, essa é a minha função. Aí, agora a pergunta é, quanto que eu vou pagar de água se eu consumir 40 metros cúbicos? Então, no caso disso, qual que eu vou utilizar? A função 1, a 2 ou a 3? 40 metros cúbicos é maior ou igual a 31. Então, eu vou ter que usar essa última função aqui. Então, para quem gasta 40 metros cúbicos, eu vou pagar 33,56, que é pelos primeiros 10, mais 20 vezes 6,10, que é pelos próximos 20, então aqui tem 10 mais 20, 30, mais eu vou colocar na fórmula, né, 40 menos 30, mas a gente poderia ter feito de cabeça, porque aqui eu sei que eu já usei 10, aqui 20, para fechar 40 vai dar 10, né, que é o 40 menos 30, vezes 7 vezes 78. Então, agora eu sei quanto que eu vou pagar de água se eu gastar 40 metros cúbicos. Então, 33,56 mais o 20 vezes 6,10, que vai me resultar em 122, mais 40 menos 30, que é 10 vezes 7,78, 77,80. Então, no total, né, aqui, ó, meu P de X, quanto que eu vou pagar pela água, o meu P de X será os 33,56 mais 122 mais 77,80, que vai me resultar em R$ 233,36. Lembrando que esse aqui é o valor só da água, né? Muitas vezes existem prefeituras que fazem água e esgoto. Então, o esgoto ele é uma tarifa em cima do consumo da água, tá? Então, vai ser um valor mais ou menos próximo disso aqui, ou até um pouquinho mais. E ainda tem alguns encargos, né? Alguns impostos que a gente paga. Então, mas assim, o quanto que eu pagaria se eu fosse pagar só a água seria R$ 233,36. Então, espero que tenha ficado claro a função por partes, uma aplicação dela para vocês. E até o nosso próximo vídeo sobre função ou algum outro assunto que seja de interesse da turma. Até lá!